um documentário referente a essa data tão importante. Os profetas do Antigo Testamento anunciam o nascimento do Salvador. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias como Salvador da humanidade, bem como sua obra e sofrimento foram profetizados muitos séculos antes do seu nascimento. Deus usou homens santos para predizerem detalhadamente como seria o Messias, sua vinda e manifestação do Reino dos Céus. Jesus nasce na Palestina e, cumprindo as profecias, durante a ocupação da Palestina pelos romanos, nasceu Jesus. Segundo o Novo Testamento, Jesus nasceu em Belém, cidade próxima a Jerusalém, na região da Judéia, na Palestina. Criado segundo as tradições do judaísmo, religião professada pelos hebreus, Jesus passou a infância em Nazaré, pequena localidade da Galileia, norte da Palestina. Jesus Cristo, ministério, sacrifício e ressurreição. Aos 30 anos de idade, iniciou sua pregação. Atraiu um pequeno grupo de fiéis seguidores, entre os quais escolheu 12 homens. De origem humilde como a de Jesus, eles tinham a missão de segui-lo e difundir seus ensinamentos. Eram os discípulos. Em seus discursos, Jesus anunciava a salvação eterna por meio da fé e falava sobre o perdão dos pecados e a recompensa de viver eternamente no céu após a morte. Em vez de exploração e subjugação, Jesus oferecia às pessoas a promessa de um futuro livre de toda dominação. Perseguido pelos sacerdotes e pelas autoridades romanas, Jesus foi preso e conduzido a Pilatos, governador romano. Conforme as leis romanas, ele era o único que podia condenar alguém à morte em território palestino. A sentença foi cumprida pelas autoridades judaicas, que o executaram na cruz aos 33 anos de idade, a época do imperador Tibério. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto ao céu e está à direita do Pai, aguardando o momento de arrebatar a sua igreja. A igreja primitiva, o Império Romano e as perseguições. O monoteísmo cristão foi o primeiro ponto de conflito do cristianismo com o Império Romano. Os cristãos recusavam-se a adorar tanto os deuses da religião romana quanto o próprio imperador, que era considerado também uma divindade. As duras perseguições aos cristãos continuaram até o ano de 313, quando o império já estava bastante enfraquecido. O imperador Constantino, nesse mesmo ano, por meio do Edito de Milão, concedeu aos cristãos liberdade de celebrar publicamente suas cerimônias religiosas, já que grande parte da população do império já se convertera à nova crença. A Igreja Católica e a Reforma Protestante. Em 391, o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial de Roma. Organizou-se a Igreja Católica, que construiu sua hierarquia, tendo como modelo a estrutura administrativa do Império Romano. Findava aí o período da Igreja Primitiva. Durante a Idade Medieval, a Igreja Católica foi a representante da cristandade. Mas Martinho Lutero, em 1517, realizou a Reforma Protestante, tendo como pontos básicos que a fé em Cristo é o único caminho para a salvação. A Bíblia é a única fonte para a fé. O livre exame pelos fiéis é a porta legítima para a Bíblia. O grande avivamento do século XVIII. 2 séculos se passaram desde a Reforma, e agora, já nas décadas de 1730 e 1740, ocorre o grande avivamento, iniciado pelo inglês John Wesley, momento em que o protestantismo evangélico se afirmou de forma plena e completa. O grande despertar sacudiu o entorpecimento, a indiferença e a inércia moral do mundo religioso de então e convidou todos os protestantes para o novo nascimento. De 1734 a 1737, ocorreram centenas de milhares de conversões. Desde então, a corrente evangélica substituiria o antigo cristianismo, baseado na tradição, na identidade e no território, por um novo,
em que a identidade passava a ser determinada por uma conversão individual com a Bíblia nas mãos. Essas convicções estimularam de tal forma uma pregação militante que resultou numa evangelização que se expandiu a todos os recantos do mundo do século XIX. O novo avivamento, o pentecostalismo em nossos tempos. No início do século XX, na rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, foi o local de um movimento de avivamento em 1906, tido como berço do movimento pentecostal mundial, com profunda influência em toda a Igreja de Cristo. Influência esta que, se formos buscar raízes históricas, pode ser sentida e identificada até os dias de hoje, ficando conhecido como o avivamento da Rua Azusa. As Assembleias de Deus no Brasil. As Assembleias de Deus estão completando 100 anos no Brasil. Tudo começou com a vinda de 2 missionários suecos que, antes de chegarem ao Brasil, visitaram o movimento de despertamento e avivamento espiritual da Rua Azusa. Daniel Berg e Gunnar Wingren atenderam a chamada missionária ao receberem uma revelação de Deus acerca do Pará. Porém, ambos não sabiam onde ficava. Ao pesquisarem no mapa, descobriram que se tratava da região norte de nosso país. Obedecendo ao ID, chegaram às terras brasileiras em 19 de novembro de 1910. A princípio, reuniram-se com as igrejas batistas aqui já instaladas. Mas como traziam na bagagem a doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas e a atualidade da concessão dos dons espirituais, como nos tempos apostólicos, não demorou para que o Senhor Jesus começasse a batizar os membros daquela igreja que, não aceitando a nova doutrina, decidiram desligar da comunhão os crentes que se uniram aos missionários. Entre eles, a irmã Celina Albuquerque, que na madrugada de 18 de junho de 1911 recebeu o batismo no Espírito Santo e falou em línguas conforme a promessa descrita no livro do profeta Joel 2 e seu cumprimento em Atos dos Apóstolos 2. Ela foi a primeira crente da Igreja Batista de Belém a ser batizada. Logo outros foram batizados também. Um total de 19 membros deixou a Igreja Batista em Belém do Pará para juntar-se aos missionários e fundarem, em 18 de junho de 1911, a Igreja Missão da Fé Apostólica. Reunidos na casa da irmã Celina, por sugestão de Gunnar Wingren, em 18 de janeiro de 1918, registrou-se a Igreja Assembleia de Deus, nome que traz até hoje. Tendo origem no movimento pentecostal no início do século XX nos Estados Unidos, as Assembleias de Deus no Brasil cresceram nos moldes da Igreja do Novo Testamento, onde os discípulos cheios do Espírito Santo levaram o Evangelho a todo mundo. As Assembleias de Deus em Goiás. A Assembleia de Deus chegou em Goiás no ano de 1936 por ocasião da construção de Goiânia. Inúmeros trabalhadores da construção civil foram atraídos em busca de trabalho e dentre eles estava o então diácono Antônio Moreira, que ao chegar em Goiânia realizou o primeiro culto pentecostal e posteriormente ministrou o primeiro batismo nas águas, realizado no córrego Botafogo. Logo depois de Goiânia, Antônio Moreira, sob as ordens do pastor Paulo Leivas Macalão, pastor-presidente da Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro, dava início à Assembleia de Deus em Anápolis. Era o ano de 1940. De Goiânia e Anápolis, a chama pentecostal foi se espalhando para todo o estado. Um dos marcos também significativos do pentecostalismo em Goiás foi na fazenda Samambaia, no município de Aurilândia, quando por lá chegou o jovem pregador Divino Gonçalves dos Santos, que anunciava a nova mensagem pentecostal de que Jesus, além de salvar, curava os enfermos e também batizava os crentes no Espírito Santo. De Samambaia, a chama pentecostal contagiou a região de São Luís de Montes Belos, Iporá, Aragarças e, atravessando para o estado de Mato Grosso, chegou em Barra do Garças. Em Mato Grosso, a obra começou em 1955, quando Barra do Garças recebeu o pioneiro Valdemar Nogueira Ramos, enviado pelo pastor Divino Gonçalves dos Santos, do campo de Iporá, Goiás. A evangelização no Araguaia.
A partir de Barra do Garças, o trabalho missionário e de abertura de novas igrejas foi aos poucos se estendendo, margeando o rio Araguaia, passando pelo Vale dos Sonhos, Nova Brasília, Ribeirão Cascalheira, Porto Alegre do Norte e no início da década de 1980, na Vila Tapiraguaia, atual Confresa, quando os primeiros cultos aqui foram dirigidos. Perspectivas para o futuro. O trabalho de evangelização ainda hoje se espalha pelo vasto território de Mato Grosso. No ano passado, por exemplo, foi lançado em Cuiabá, pelo presidente estadual das Assembleias de Deus de Madureira, pastor José Fernandes Corrêa Noleto, o projeto Alargando as Tendas, que tem por meta o crescimento da igreja no estado de 50 anos em 5. Igreja de Confresa, uma igreja missionária. O nosso pastor presidente, José Rodrigues da Silva, tem empenhado fortemente com a evangelização, investimento no reino de Deus, em busca das almas e enviando vários obreiros aos campos missionários espalhados pelo norte do estado de Mato Grosso, bem como ao sul do Pará, onde a Igreja Assembleia de Deus de Madureira de Confresa mantém congregações. Assim, o trabalho continua. Nós estamos aqui na casa do irmão Gesso, ele que foi um dos pioneiros do trabalho aqui na região de Confresa. Irmão Gesso, o trabalho de Madureira, Assembleia de Deus Madureira, começou aqui nessa região, pelo que a gente sabe, na casa do senhor, ali no sítio Borá. Foi sim. A gente gostaria que o senhor relembrasse para a gente os primeiros dias desse trabalho aqui em nossa região. Eu mudei para aqui, ali no sítio de Porá, eu cheguei ali no dia 12 de junho de 84. E aí, há pouco, uns 2 meses mais ou menos, o irmão Manuel Basílio apelou para o pastor Kika, vinha abrir o Ministério de Madureira aqui porque não tinha. E aí, estavam os crentes que tinha da Madureira, estavam muito mal acolhidos. Chegaram a dizer que se os bancos mais de trás estivessem desocupados, ficasse. Se não tivesse, quer dizer, ficasse de fora. Aí o irmão Mané Basílio apelou o pastor Kika e mandou o pastor Avaí vir para abrir o ministério. Aí o pastor Avaí chegou lá em casa e disse: irmão, estou querendo vir abrir o Ministério Madureira aqui, irmão, vamos ali com nós. Eu falei: não tem nada que eu já sou desse ministério mesmo. Aí lá morava a Maria, minha irmã, mais meu cunhado. Eles tinham 2 filhos e eu tinha 2. E aí, com poucos dias, começaram, de vez em quando, dirigia curso lá, começou em Porto Alegre primeiro, foi o irmão Mané Basílio, sempre dava assistência para nós lá. Aí, quando foi um dia, chegou lá debaixo de chuva, sofrendo demais, bicicleta atolando, muito molhado. Falei: não, mano, não faz isso não, nós queremos que o irmão venha ajudar nós aqui, mas não precisa sofrer tanto assim não. Ele disse que foi a mesma coisa que tirado uma carga das costas dele, ele sentiu um alívio daquilo que ele estava sentindo, que ele era obrigado a ir. Aí, com pouco prazo, o pastor Avaí foi embora, e aí o Mané Basílio ficou no lugar dele, dirigindo o curso no Porto Alegre. E aí vinha na minha casa, começou na minha casa, toda sexta-feira eles vinham dirigir o curso em casa, sexta-feira. Aí veio o pastor Zé Vicente e continuou no mesmo, toda sexta-feira dirigiu o curso em casa. Aí eu dei uma terra lá, um lugar, um local para fazer uma escola. E aí, em vez de o curso em casa, passou para a escola. Aí, nesse tempo, o Sidon, que morava lá, o Iremar era rapaz de novo. Ele que foi dirigia lá para nós. Não tinha energia, eu levava uma vareta de uma pinhão que eu tinha, até o Dó, que era casado com minha sobrinha, deu um bujão para lá, e aí ia com uma vareta, punha, aí depois do curso levava de novo para trás. Aí estava de cara construindo igreja lá. Mas aí o pessoal foi mudando e foi acabando. Aí resolvemos então fazer, já começou o trabalho aqui na Confresa, então ia passar para cá. Aí eu dei as telhas, que era para construir lá, eu dei para construir a primeira igrejinha. É onde, na Avenida pelo Centro-Oeste, onde é o Armazém Moura. Ali era a primeira igrejinha, foi feita de tábua,
durou pouco tempo no mesmo lugar porque encheu rápido, cresceu muito, passou por aí, veio, não era mais o Iremar, era o pastor Sebastião Mariano. Aí quando cresceu, que não houve mais, passou a igreja para o fundo, no outro lote, no fundo daquele mesmo. E aí já fez mais grande, com pouco prazo encheu, aumentou de novo, tornou encher, tornou aumentar, tornou encher. Aí lançaram a pedra fundamental de novo no mesmo lugar que era a principal. Aí entrou muita gente pelo meio, não pode ser construído aí, porque não tem estacionamento, é muito apertado, um lote só, não tem como não. Porque o lote que era da igreja, é um irmão que morava ao lado, tinha 2 lotes, doou esse para a igreja. E aí o outro do fundo já compraram já para a igreja. Aí muitas opiniões não aceitaram mais construir no mesmo lugar, aí já foi construído naquele outro lugar. Aonde é o templo? Onde é hoje, primeiro, aí o pastor Josué, que o São Sebastião saiu, entrou o pastor Josué, e o pastor Josué ficou até o pastor José, que é o atual hoje. Então, começou na minha casa, lá no sítio de Porá. Mas graças a Deus, hoje, pela graça de Deus, a igreja é grande, não é pequenininha mais, é muito grande, e aí vai só expandindo cada vez mais. O senhor disse no início que o senhor já era do Ministério de Madureira. É. O senhor veio de uma outra região. É, de Iporá, é na mesma cidade do irmão mesmo. Mas eu sou membro desde 1959. Eu nasci 2 de setembro de 45, quando eu tinha 14 anos, eu desci as águas. E dia 6 de setembro agora, próximo, já vai fazer 52 anos que eu desci as águas. E graças a Deus tenho muito orgulho de ser um crente da Assembleia de Deus, porque Hebreus 12, 23 disse: a universal, quer dizer, do universo, a Assembleia, Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, graças a Deus, eu fico muito satisfeito e também satisfeito da igreja ter começado na minha casa e hoje está o tamanho que está. O senhor disse que o pastor Quincas foi o que autorizou o trabalho aqui na região. É. Na época ele era pastor? Era pastor da Barra do Gás, presidente da Barra do Gás, em Cascavel. Quando ele morreu, faleceu, era de Cascavel. Então o trabalho aqui foi implantado diretamente por ordem direto de Barra do Garças. Barra do Gás, pelo pastor Kiko, pastor Avaí e a Que na época era o presidente estadual, né? Era. No estado de Mato Grosso. Era. Queremos agradecer ao irmão Gesso, né, por essas ricas e preciosas informações e deixar o senhor à vontade para fazer as considerações finais. Eu considero o melhor lugar do mundo aqui para mim, porque o senhor me disse que quando fosse para me mudar para aqui, eu fui saber se era da vontade de Deus ou não. Ele disse para mim que era para mim vir, ainda que surgisse uma outra oportunidade, não era para mim aceitar, mas era para mim vir. Então, eu considero para mim aqui o melhor lugar do mundo para mim aqui, porque foi Deus que escolheu para mim, não foi eu que escolhi não. Ele que escolheu, mandou que eu viesse para aqui. Então, todas as pessoas que moraram no município de Confresa, pode confiar que é o lugar que Deus deu para nós viver. E aqui seremos felizes até o dia que Jesus voltar. Então essa é a minha palavra. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra... Estamos aqui na cidade de Porto Alegre do Norte, na casa do pastor Iremar, que foi o primeiro pastor da congregação em Confresa, que era, na época, ligado ao campo de Porto Alegre do Norte. Pastor Iremar, nós sabemos que a obra da Igreja Assembleia de Deus Madureira começou no estado de Mato Grosso em 1955, em Barra do Garças. Eu gostaria que o senhor fizesse uma retrospectiva histórica, relembrando o processo e a evolução do desempenho do trabalho da Assembleia de Deus aqui no Araguaia. Eu cheguei aqui em Porto Alegre do Norte no ano de 1986, na região chamada Sítio de Porá, no dia 8 de outubro de 86.
minha mãe veio participar da inauguração da igreja de Porto Alegre do Norte. Eu não vi. Aí, a partir do ano seguinte, eu passei a vir mais frequente na igreja, participar mais dos trabalhos, sendo batizado nas águas no mês de outubro, dia 12 de outubro de 88. A partir do dia 23 de fevereiro de 89, eu passei a ser auxiliar da obra com a responsabilidade de dirigir cultos na região dos sítios Iporá, que era a localidade onde a gente morava. Como auxiliar, eu dirigi o trabalho lá por algum tempo, até que eu era professor, era professor na escola, trabalhando com os alunos e dirigia os cultos lá nas quintas-feiras, né? Depois, então, não tendo mais escola, aí eu me mudei para a cidade de Confresa. Fui trabalhar como coordenador das escolas da zona rural e como havia um grupo de irmãos que haviam se convertido naquela região, mudaram para Confresa, aí como eu também já estava residindo lá, o pastor daqui de Porto Alegre achou por bem que a gente criasse uma congregação lá naquela localidade. Então, o senhor referiu a década de 80, o início do trabalho aqui em Porto Alegre. O seu início ou a igreja já existia há muito tempo na cidade? A igreja já existia. Anteriormente, quem abriu o trabalho aqui foi o pastor Ivair Lambrando Neto, que pastoreava a igreja de Canabrava, do norte, na época. O pastor Manuel Basílio, que foi o responsável pela condução da obra aqui. O pastor Ivair saía de Canadá, vinha aqui, dirigia cultos ali no Pé de Manga e depois, então, aglomeraram um grupo de irmãos, também criaram uma congregação. A congregação ficou sob a responsabilidade dele, depois veio o pastor José e ele foi o responsável já pela construção da igreja, do templo e pela inauguração, que foi nessa inauguração que a gente chegou. Mas a igreja já existia antes da nossa chegada. O pastor José Vicente, que era o pastor na época quando a gente chegou. O senhor pode precisar exatamente a época, o ano que o senhor iniciou o trabalho na cidade de Confresa? Anteriormente, o pastor José Vicente Martins, que era pastor aqui de Porto Alegre do Norte, já fazia cultos na cidade de Confresa, né? Não existia ainda congregação lá, mas já pensando na possibilidade, ele dirigia cultos de frente à rodoviária, antigamente tinha um pé de piqui, ali debaixo daquele pé de piqui, e em outras localidades. E em alguns desses cultos eu participei como membro da igreja. Depois, com a nossa mudança para a cidade de Confresa, eu me mudei para lá no dia 31 de março do ano de 1990. Nós começamos a dirigir culto por volta do dia 2 de abril, logo que eu cheguei, na casa de um desses irmãos que tinha se recém-convertido pela região dos sítios Iporá. Então nasceu ali, na casa de um dos irmãos, o primeiro ponto de culto nosso. Como era uma região muito frequentada por pessoas alcoólatras, era a região de Meretrício, então estava meio complicado para a gente dirigir os cultos, às vezes havia barulho, mas depois nós saímos para um local onde hoje é o próximo ali da prefeitura, ao lado da prefeitura, e dirigimos culto ali por uns 6 meses. Depois não foi mais possível, nós retornamos para essa mesma casa, tivemos ali algumas conversões, mas antes de retornar para essa casa, no dia 15 de setembro de 90, eu recebi posse como dirigente da congregação, porque até então era um ponto de culto e eu estava autorizado a dirigir os trabalhos, mas não tinha sido empossado como dirigente. Então no dia 15 de setembro de 90 que eu recebi posse ali nesse local próximo à prefeitura.
Só que depois tivemos problema com a localidade também, retornamos para essa casa e em seguida ganhamos um lote, onde hoje é o Comercial Moura, e lá foi erguido o primeiro templo da igreja de Confresa, que foi inaugurado já no mês de maio de 91, por volta ali do dia 20 do mês de maio. Como foram os primeiros anos, os desafios, as dificuldades enfrentadas para superar, se firmar como uma congregação e a partir daí o desenvolvimento até os dias atuais? Nós enfrentávamos principalmente a dificuldade, primeiro, da localidade, éramos mal localizados. Em segundo lugar, a quantidade de pessoas que nós conseguimos reunir todo o Ministério de Madureira, porque o Ministério do CETA era um ministério bem proeminente na época, e as mudanças mesmo de gente de Madureira que chegavam, procuravam uma igreja que era maior, mais bem construída, porque a nossa foi construída de tábua, de telha eternite, né? A questão do número, então nós não tínhamos muitas pessoas, né? E também não tínhamos instrumentos, lá não tinha energia, a nossa iluminação era peão a gás, não tínhamos pessoas assim, cantores que chamassem a atenção. Então, inicialmente o nosso maior desafio foi esse, né? Houve dias de nós dirigirmos culto, a minha esposa, eu e mais um auxiliar, o irmão Inael, que também tinha vindo de Canabrava do Norte. Foi um esteio junto conosco lá, né? E havia dias, porém, que a gente dirigia cultos com muitas pessoas, mas eram pessoas que passavam, não eram pessoas assim frequentes. Tinham esses irmãos, mas não podiam vir nos cultos todos os dias, né? E eu, na época, quando assumi, era diácono, né? Quando tomei posse. Daí algum tempo que eu fui consagrado a presbítero, mas quando eu fui consagrado a presbítero já foi na época que eu havia deixado a direção da congregação, porque era para ter sido, mas em virtude de uma viagem eu não pude comparecer na reunião que eu seria consagrado, né? E nessa minha consagração já vinha um outro de Ribeirão Cascalheira, o pastor Sebastião Mariano da Silva, que veio me substituir, até porque era um evangelista e tinha mais experiência com início de congregações. E realmente a partir da chegada dele como dirigente de Confresa, ele foi atrás dessas mudanças que chegavam, foi atrás de pessoas que tinham interesse de dirigir nas casas deles, e começou um movimento que conseguiu reunir mais pessoas no nosso ministério. O que me chamou a atenção foi a sua juventude, sendo tão jovem e pioneiro numa obra de evangelização da Assembleia de Deus Madureira aqui no Norte Araguaia. Hoje nós sabemos que a nossa igreja de Madureira e Confresa é uma igreja missionária, que envia missionários para várias partes, né, do estado de Mato Grosso, até mesmo do Pará. E como é que o senhor traça a perspectiva, né, do crescimento dessa obra aqui no estado de Mato Grosso? As pessoas que nós temos no Ministério de Madureira são geralmente pessoas que vêm de outras localidades, né? São pessoas, como eu disse, algumas que a gente tinha eram pessoas passageiras, às vezes vinham, apresentavam-se na igreja como alguém que se mudou para Confresa, queria congregar conosco, mas às vezes arranjavam um trabalho ou compravam um pedaço de terra, aí iam para uma outra localidade, né? Então isso fez com que a igreja procurasse sair das quatro paredes e ir em busca de pessoas, né? Então esse processo migratório também favoreceu o processo de evangelização nos lares e também as missões, né? A questão de enviar missionários, porque às vezes nós tivemos pessoas que se converteram e ficaram conosco uma semana no máximo e já queriam uma carta
para ir para uma outra igreja, né? Então a gente enviava e orientava que procurasse uma igreja do Ministério de Madureira na localidade para onde ia, né? Geralmente os obreiros que vão sendo incorporados ao ministério já são sendo incorporados com essa visão de evangelismo e de missões. Sim, nós estamos comemorando o centenário das Assembleias de Deus do Brasil. E como já foi referido, o senhor mesmo jovem sendo pioneiro, significa que a nossa região é de evangelização recente. E foi lançado no ano passado pelo nosso presidente estadual, o José Fernandes Noleto, o projeto Alargando as Tendas, que visa realmente a ocupação efetiva do Estado e, por que não, do restante do Brasil. Como é que o senhor traça a perspectiva das Assembleias de Deus no Brasil para o próximo centenário? O Ministério de Madureira ele vem crescendo a cada ano e a cada década, vem conseguindo aumentar o número de congregações em cada campo-sede, tem conseguido aumentar a quantidade de igrejas criadas em outros municípios, que não aqueles que já eram atendidos antes, né? Com a chegada do pastor José Fernandes Corrêa Noleto, principalmente para esse estado, houve um avanço muito grande nessa questão, mesmo que de abertura de congregações em cidades que ainda não eram atendidas. E antigamente nós levávamos muito tempo para que uma igreja se estabelecesse em uma outra cidade. Eu acredito que para esse próximo centenário nós não vamos ter mais essa distância no tempo de que a gente consiga instalar, pelo menos inicialmente, congregações em cada município, né? Eu acredito que já são poucos os municípios que não têm a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. O que nós vamos precisar efetivamente são pastores com esse coração missionário, né, com esse espírito missionário, e também pessoas, evangelistas ou missionários mesmo, que também tenham esse espírito de ir para um local e abrir uma congregação, dar início a um trabalho que não é fácil, é árduo, os desafios são muito grandes, principalmente porque a gente não conta com muitas vezes material humano, muitas das questões que chamam a atenção das pessoas, como por exemplo os instrumentos na igreja, um conjunto, né? Mas eu acredito que há no coração dos obreiros disponibilidade para isso. É preciso haver, como eu disse, no pastor presidente de cada campo, esse interesse e enviar pessoas que tenham esse perfil para dar início nessas obras, e eu acredito que não demorará muito tempo e nós teremos muito mais igrejas, tanto no nosso estado como também no Brasil. Nós queremos agradecer pela sua atenção. Muito obrigado pela colaboração, pelas informações. Eu que agradeço. Nós estamos aqui na casa do pastor Iremar, né, conversando com ele, relembrando, fazendo uma retrospectiva do trabalho da Assembleia de Deus Madureira aqui na nossa cidade de Confresa, né? Ele que foi um pioneiro e que sentiu, né, as primeiras dificuldades, os primeiros desafios, e que hoje nós estamos aqui, como nós estamos vendo, o nosso ministério nessa região é fortíssimo, é vencedor, é um ministério que tem sucesso no seu trabalho de evangelização, mas tudo começou, né, bem pequeno, com muita dificuldade, e é sempre bom nesse centenário a gente estar relembrando, né, das pessoas que fizeram e deram suas vidas para que esse trabalho pudesse crescer, se desenvolver e almas fossem alcançadas, né, e levadas aos pés, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que o senhor fizesse, resumidamente, um breve histórico da vida do senhor, uma vida ministerial, uma pequena autobiografia por onde o senhor já passou, o trabalho que o senhor já realizou na obra do Senhor. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida
através do evangelista que já dorme no Senhor, a congregação do Jacarandá, a atual congregação de Palestina de Goiás. E logo após 8 anos de convertido, da minha conversão, eu fui ser pastor dirigente da mesma congregação. E logo após 10 anos, ou seja, 9 anos e 9 meses, eu fui empossado como pastor presidente do campo de Palestina de Goiás, onde eu fui pastor por 9 meses, uma cidade pequena do sul do estado chamada Luândia, onde eu tive a minha primeira experiência de pastor presidente, uma vez transferido para o segundo campo de trabalho, e onde eu estive dirigindo aquele campo por 1 ano e 6 meses. Fui transferido para Turvânia, Goiás, onde presidi 3 anos consecutivos, e pela graça de Deus fui enviado para o campo de Confresa, Mato Grosso, então campo novo, campo recém-nascido, que tinha um templo novo construído, inaugurado, me parece que em maio, ou seja, no dia 21 de abril do ano de 2001, e logo após tomei posse no campo. Pela graça de Deus, já está dentro de 10 anos sou pastor presidente deste campo, com muita honra. Sou muito feliz pela forma tão carinhosa que desfrutamos da nossa amizade ministerial, também com a cidade, com o povo de Confresa, e me orgulho tanto de ser então atual presidente do campo de Confresa. Estou convicto de que estou aqui por um espaço de tempo pequeno, só até Jesus voltar. Pastor José Rodrigues, nós sabemos que a Assembleia de Deus começou no Brasil, na cidade de Belém do Pará, em 1911. Chegou no estado de Goiás em 1936 e no estado de Mato Grosso, através de Barra do Garças, em 1955. E aqui em Confresa, mais notadamente na época Vila Tapiraguaia, no início da década de 90. E nós somos testemunhas hoje. A Assembleia de Deus Madureira em Confresa é uma igreja missionária. A gente sabe que nesse primeiro século muito foi feito, né? Muitas almas foram alcançadas, houve um grande progresso do trabalho, do ministério em todo o Brasil, notadamente aqui no estado de Mato Grosso. Mas a gente sabe também que muito há ainda por fazer. Missionários ainda estão sendo enviados para abrir igrejas em locais que ainda não têm a Assembleia de Deus ainda instalada. Qual a perspectiva que o senhor traz para o futuro das Assembleias de Deus no estado de Mato Grosso, não só no estado de Mato Grosso, bem como no restante do Brasil, para o próximo século? Graças a Deus, eu confesso para o irmão que da minha parte eu tenho uma visão ainda ampla a respeito da evangelização do nosso estado, principalmente, e tenho por certo que nós ainda iremos alcançar várias cidades, vários locais de trabalho, abrindo igrejas nos lugares que ainda não tem a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Estamos empenhados nisso, convictos de que alcançaremos muitas ainda cidades, ainda num prazo bem pequeno de tempo. Certamente que Deus vai nos abençoar ricamente, que poderemos chegar lá brevemente, o mais rápido possível. A minha expectativa é de que chegaremos logo, brevemente, nas cidades que podemos alcançar. Nós, pela graça de Deus, nós já chegamos até mesmo a 3.000 membros no nosso campo, e eu ainda acho pequeno, pouco, enquanto devemos fazer muito mais ainda, mas esta é a minha expectativa, de fazer o máximo para ser alcançado em breve espaço de tempo. Esta atividade missionária faz parte daquele projeto que foi lançado recentemente,
chamado Largando as Tendas, que o objetivo seria de alcançar um crescimento de 50 anos em 5. Seria um grande avanço das Assembleias de Deus no estado de Mato Grosso. Seriam essas atividades parte desse projeto? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente da nossa convenção, pastor Preto, e também pastor João Batista, atual presidente do campo de Nova Chavantina, nosso presidente da Junta Conciliadora. Eles que são pessoas muito, vamos dizer assim, que são pessoas que têm todos os esforços voltados para a evangelização do Estado, e nós queremos acompanhar as suas dinâmicas, né? Porque na verdade são pessoas que nós admiramos, confiamos no seu trabalho e nós vamos acompanhá-lo em nome de Jesus. Pastor José Rodrigues, quando nós chegamos aqui por volta de 10, 12 anos atrás, a gente lembra muito bem que a estrutura da igreja, principalmente as congregações na zona rural, nas agrovilas, eram pequenas e mal estruturadas, e hoje a gente andando pelo município, a gente vê o grande avanço, igrejas novas sendo construídas, casas pastorais. Isso revela que o trabalho está indo em excelentes condições, está caminhando muito bem. Na última década nós testemunhamos o grande avanço material da igreja no campo de Confresa, onde antes havia pequenas congregações construídas em madeira. Hoje nós temos belos templos em alvenaria, cerâmica, forrada. Isso a gente compreende que foi graças ao apoio que o Senhor deu a todas essas congregações, a liberdade para os pastores dirigentes. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse fortalecimento da estrutura física do campo de Confresa. Nós encontramos uma igreja abençoada, graças a Deus, mas um patrimônio muito aquém. Deus tem abençoado ricamente a nossa igreja. Nós contamos hoje com vários templos no estado, também no estado vizinho, Pará. Igrejas que anteriormente eram construídas de tábuas, melhor dizendo, hoje são templos bonitos, construídos em alvenaria, com casa pastoral, carros, na garagem. É importante lembrar, e Deus tem prosperado o seu povo nessa cidade, principalmente na igreja. Hoje o campo de Confresa é um dos campos majoritários do estado, e graças a Deus crescemos juntos, batalhamos juntos com os nossos pastores, líderes de congregação e vizinhos. E hoje Confresa tem algo que Deus tem nos dado, uma dinâmica entre companheiros, muita comunhão. Sendo realizados os primeiros cultos debaixo de um pé de piqui, e que depois foi construída uma pequena igreja de tábua ali na Avenida Centro-Oeste, e hoje tem a sua sede principal na Avenida 29 de Julho. E o senhor acabou de falar de toda essa estrutura que a igreja tem a nível do campo. Gostaria de perguntar ao senhor, qual o projeto que a igreja tem para os próximos anos a nível de evangelização e também de estrutura física para esses próximos anos? Em lembrança da nossa igreja que nasceu debaixo do pé de piqui, nós conservamos também o pé de piqui no nosso pátio, em lembrança do seu nascimento, né? E a igreja, o nosso templo é um templo simples, é bonito, mas já há uma carência da construção da nossa catedral. Olhando para esse futuro, já temos em posse lotes em lugar estratégico, dentro do nosso patrimônio. Estamos aqui convictos de que brevemente nós estaremos construindo a nossa catedral, um grande templo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de estar agradecendo a atenção que o pastor presidente nos dispensou, nos recebeu aqui na sua casa. Nós queremos agradecer e que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado, que Deus seja louvado.